tem 6 meses, posso dizer isso, eu decidi que era o momento de ter uma virada de chave na minha vida. Porque eu, com 20 anos de atividade, você pode imaginar assim, poxa, aquele ditado que dizem por aí que cachorro velho não aprende truque novo. Mas eu posso dizer e afirmar que é o contrário, né? Esse ditado não procede. Cachorro velho aprende truque novo, sim. Nós acabamos de conversar sobre isso. Na hora que eu saí da live, o Darlan estava falando sobre isso, o Luciano também compartilhando lá. O quanto a gente tem a oportunidade de aprender também com gente nova. Então, eu era um camarada fechado no meu mundo, no meu escritório, sempre trabalhando naquela vibe da indicação, generalista, em alguns momentos da vida, da carreira, decidindo por muitas vezes seguir um caminho só, vou escolher esse nicho, essa área e vou nessa direção. Mas eu costumo dizer que o tempero da comida é a fome, então você acabava pegando tudo que caía na rede e seguia. Muito bem. Há 6 meses, eu acho que eu já compartilhei isso com vocês, eu tive uma experiência de quase morte e depois dessa experiência, eu achei que a minha vida precisava tomar um outro rumo, tinha que seguir um outro caminho. E quando eu falo de vida, eu falo da vida pessoal, da vida como ser humano e da vida profissional também. E há muito tempo que eu vinha sendo alertado acerca da necessidade de migrar para as redes sociais, mudar a forma de atuação, a forma de apresentação, a forma de abordagem, até o modo de tratar o cliente no dia a dia. E eu decidi que isso ia acontecer. Eu falei, bom, se eu estou tendo uma segunda oportunidade de vida, eu acho que é a oportunidade que eu tenho de mudar a minha vida. E eu não estava mais satisfeito com aquela vida, da maneira que as coisas estavam indo, do ponto de vista profissional também. Então eu comecei, no início do ano, a procurar profissionais da área, coach, treinamento, e não me recordo, acho que já falei isso com você, em algum momento eu tive um encontro com você nas redes sociais. E eu falei, bom, vou ouvir o que esse cara tem para dizer. E era uma semana de lançamento, você estava prestes a lançar mais uma vez o treinamento da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. E eu falei assim, bom, eu vou ver o que esse cara tem para dizer. E comecei a ouvir seus vídeos, comecei a dar uma stalkeada para saber quem você era. E eu percebi que naquilo que você apresentava como proposta havia muita verdade. Eu fiquei muito inclinado a fechar um outro curso, um outro treinamento também, mas quando rola uma empatia, uma identificação, você pede uma direção a Deus e fala assim, não, eu vou seguir esse cara aqui, eu vou por esse caminho. E eu decidi me inscrever no treinamento. Assim como muitos fizeram, acordei lá às 5h30 da manhã, fiz minha inscrição, comecei o treinamento e, de forma inexplicável, eu não tenho uma palavra para descrever isso, me parece que desde o dia que eu comecei a te ouvir e a te seguir, você ajudou a virar aquela chave que faltava virar aqui na minha mente. E eu falei assim, agora é o caminho e é a hora de mudar. Então, eu era um camarada fechado, isolado, com a mente totalmente bloqueada para novidades. Eu era um cara, como eu já te falei em outra oportunidade, de gabinete, de estudar muito, de ler, de criar teses, e de ter gente trabalhando comigo, e vamos lá e tal. E eu comecei a abrir a mente para outras possibilidades, que foi a mídia digital. Então, não bastasse o treinamento do ponto de vista legal, que acrescenta de forma absurda para a nossa vida profissional, para o nosso dia a dia. Eu até brinquei com você essa semana, eu mandei uma mensagem e falei assim, eu estou ouvindo você mais do que a minha esposa, porque eu ando com Sparkle, depois você explica o que é Sparkle, ligado, e mesmo que eu não esteja assistindo, mas eu estou te ouvindo. Eu até brinquei outro dia, eu falei com a minha esposa, eu falei, eu estou falando igual o Renato já, eu estou gesticulando como Renato, falando como Renato, eu falei assim, eu estou no caminho certo. Brinquei com ela, falei, eu estou no caminho certo. Por quê?
a maneira que você tem de transmitir o treinamento para a gente é tão didática, tão verdadeira, e a identificação ela é algo tão factível que você não tem outro caminho senão seguir e falar como o cara e aprender e fazer como o cara faz. Porque a maneira que você transmite isso para a gente é tão real do que vem sendo feito, do que está dando certo, que você, eu vou fazer a mesma coisa. Está dando certo. Ali é um caminho, né, cara? Exatamente, é um caminho. Então, eu falei, bom, então agora aquele Carlos de 20 anos atrás, ele precisa passar por um processo de transformação. Tá. E esse processo, ele vem acontecendo há cerca de 3 meses, e os resultados disso, eles se refletem tanto na minha vida pessoal, quanto na vida profissional, porque eu abri um leque de oportunidades no que tange a captação, a conquista, a minha forma de agir e de atuar no dia a dia, que nem eu esperava. Eu não esperava isso. Eu falei para você, Renato, tem alguma coisa que está fora de sintonia, porque nós começamos o treinamento na Escola Aberta de Direito do Consumidor com um objetivo, demos sequência ao treinamento de marketing digital com um objetivo, mentoria, essa assistência fantástica que você nos proporciona de acesso direto, e a coisa não está acontecendo na direção, não está se encaminhando na direção que nós havíamos nos propondo. Então você falou assim, Carlos, vamos reavaliar, porque provavelmente você está seguindo por um caminho, está tirando onde viu e acertando onde não viu. É isso. Em outras palavras, é isso. Então, a cabeça mudou, eu comecei a produzir, você se recorda da minha trava, né? Eu não falava na frente de uma câmera nem a pau, né? Minha esposa reclama, eu não gosto de tirar foto até hoje, eu odeio foto. E esse foi o motivo que eu te chamei pela primeira vez para fazer uma live. Foi, exatamente, você falou assim, Carlos, você tem que destravar, de algum jeito você vai destravar, e foi algo tão fantástico, uma experiência tão diferenciada, porque que depois eu fiz uma sozinho, inclusive. Eu queria tratar de um assunto, eu queria ter um parceiro para poder trocar uma ideia, mas o Pedro estava soberbado lá em Recife. Aí eu falei, mas eu vou fazer essa live sozinho. E aí anunciei, fiz um post, liguei aqui e comecei a falar. E teve público, tá? E teve público. Então, eu destravei, comecei a produzir conteúdo para as mídias sociais. E se você olhar meu perfil do Instagram de 60 dias atrás e olhar hoje, você vê a transformação. E eu acho que a experiência que eu teria para compartilhar com quem nos assiste nesse momento, tem muitos advogados, tem consumidores, mas nosso público maior, nossa audiência nesse momento, acho que ela é muito maior de advogados. É que aquilo que você aprender um dia, aonde quer que você esteja, filtre, veja o que é bom, veja o que você conseguiu absorver de conhecimento naquele momento de aprendizado e aplique. Porque eu não me esqueço, Renato, dia 12 de março, nós tivemos a nossa primeira aula de mentoria de marketing digital. Foi uma sexta-feira, às 9 da manhã, foram 3 horas de aula, eu me lembro disso, terminamos por volta de meio-dia. E aí terminou aquilo, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já tinha começado o treinamento. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse Carlos novo precisa aparecer. Ele precisa executar. E aí eu falei, não, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu nunca tinha aberto o Canva para nada na minha vida, só ouvi dizer. Aí eu falei assim, não, eu vou pegar, vou fazer alguma coisa agora. Produzi um conteúdo, peguei o texto, colei, você ensinou naquele dia já o que era carrossel. Eu me recordo que eu mandei para você o post, você falou assim, Carlos, é isso, mexe aqui, ajusta aqui, fez a sua crítica, eu alinhei o post, editei e soltei o primeiro post. Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente, e o que eu tenho aprendido com você nas últimas semanas, nos últimos meses já, é que aquilo que você aprende, você precisa executar. Então, se você olha meu Instagram de 60 dias atrás, você vai encontrar um Instagram com algumas
poucas postagens, talvez você não vai conseguir mais ver isso porque não existe mais. Mas quem conhecia, você ia ver um Instagram pessoal, abandonado, uns 200 seguidores amigos, gente da faculdade, gente da escola, amigo da igreja, pessoal e tal. Aí você postava a foto passeando, a foto no barco, a foto de carro, a foto aqui, a foto acolá, mas nada que pudesse trazer algum tipo de retorno do ponto de vista profissional e de satisfação pessoal, até porque o cara não gostava de tirar foto, que dirá gravar um vídeo. Então, eu comecei no dia 12 de março, desde a nossa primeira aula de marketing digital, da mentoria de marketing digital, comecei a postar e produzir conteúdo, me preocupando sempre de produzir conteúdo de qualidade, seja num post, ou num repost, ou numa gravação de um vídeo, ou na criação de um Reels, ou na edição de uma live ou de um bate-papo para jogar lá no IGTV. Então, nós produzimos algum conteúdo ao longo desse período e eu simplesmente fiz uma imersão total nesse mundo digital. E uma coisa curiosa, você sabe que eu gosto de dados, né? Você já me conhece um pouquinho, você sabe que eu adoro informação. Eu acho que meu sobrenome é informação, meu nome do meio é compartilhar, né? Adoro dados, compartilhar informação. E, cara, é impressionante, Renato, porque depois que eu comecei a aplicar as técnicas que você nos orientou, eu comecei a perceber um crescimento no número de seguidores, um crescimento no número de perguntas, um crescimento no número de questionamentos. Até, pasme, com tão pouco tempo já tem até hater. Já tem até... Isso é bom, né? Isso é tu bom. tá metido. É bom, é bom. Mas tu tá metido, cara. Pô, tu tá... Cara, que você agora só quer saber de rede social, você agora só quer saber de postar vídeo. Meu irmão, tá dando certo. Tem alguém se incomodando, tá dando certo. E aí, Renato, eu comecei a produzir. E eu, hoje à tarde, eu parei para ler um pouco aqueles relatórios do Instagram. Eu fiquei assustado com os números. Porque eu devo ter produzido, entre postagens, repostagens, Reels e IGTV, eu devo ter produzido uns 120 posts profissionais. E confesso que eu não resisti, acabei sucumbindo e publiquei alguma coisa pessoal nesse meio. Não resisti. Mas, se você observar o percentual de engajamento, é algo assustador, eu diria, porque em 60 dias eu parti de 200 seguidores para um perfil que estava lá abandonado, jogado de lado, para até agora de tarde, estava com 1.195, enquanto nós estávamos no outro patamar, eu bati 1.200 seguidores. Em 60 dias, eu fiz um estudo dos relatórios que o Instagram nos envia, e eu estou com 1.200 seguidores. Então, eu tive um crescimento de 1.000 novos seguidores em 60 dias. É um crescimento, parte dele orgânico, parte dele promovido, mas até para que essa promoção acontecesse, o impulsionamento das publicações, eu comecei a aplicar as técnicas que você foi nos ensinando. Carlos, olha quem é teu público. Carlos, olha o horário. Carlos, percebe quem começou a te seguir. Carlos, percebe quem te pergunta alguma coisa. E eu comecei a atentar para esses dados. E eu comecei a anotar que o meu público, os meus seguidores, aqueles que curtiam, compartilhavam os meus vídeos, tinham horários pontuais para compartilhar, curtir, comentar. Então, eu entendi que se eu impulsionasse determinado post, vídeo, que seja, num determinado horário, aquilo ali teria um alcance maior. Então, olha que curioso. Eu descobri que meu público, meus seguidores, eles estão mais ativos e mais participantes das 12 às 15 horas e das 18 às 21 horas. Aí eu falei, bom, agora que horas eu vou publicar?
Eu falei, bom, eu vou achar uma estratégia. O Instagram, ele leva, às vezes, ele fala que leva 24 horas para aprovar uma publicação, uma promoção, mas, em regra, é de 40 minutos a 1 hora, dependendo da complexidade do texto, se tiver muita imagem e tal. Eu percebi que leva, em média, 1 hora. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer o post, seguir um conselho que você me deu, falou, Carlos, não impulsiona imediatamente. Posta, vê qual o grau de comprometimento do seu público, engajamento, e depois você faz a promoção, o impulsionamento. Top. Aí você escolhe aquilo que você percebe que tem maior envolvimento e impulsiona. Pronto. Comecei a impulsionar por volta de 17h30 a 18 horas, 17h30. O Instagram leva em média 1 hora para poder aprovar a promoção. Quando ela entrava no ar, por volta das 18, é exatamente o pico de audiência dos meus seguidores. Então eles começavam a perceber aquilo ali, pronto. E aí o que eu comecei a fazer? Promoções curtas, de 24 horas, com orçamento pequenininho. Para quê? Se eu promovo uma publicação às 18, ela vai para o ar às 18 horas, meu público de 18 às 21 está recebendo aquilo. Vai passar a noite, amanhece, as pessoas vão pegar, alguns vão receber, vão curtir, vão compartilhar. Quando é de meio-dia às 15, eu já tenho essa estatística, meu público está lá de novo recebendo aquilo ali. Continua sendo promovida. E eu ainda pego mais um pedacinho do fechamento das 24 horas da promoção, de novo para o público que está entrando às 18 horas. Então, isso é visto várias vezes no mesmo dia. Né? Várias vezes no mesmo dia, com um orçamento pequeno e uma promoção de 24 horas. Porra, deixa eu apertar a tecla SAP para o pessoal que está chegando aqui agora. Fala aí. E ó, Chicão entrando aí na live, o Francisco, hoje na Outro Patamar, um pouquinho mais cedo, citaram você e te agradeceram, que hoje estão na Ordem dos Advogados do Brasil. O Francisco entrou aí, né? Porque uma das coisas que a gente promove lá nas lives internas para alunos é o networking. Então, o Francisco faz parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Rio de Janeiro e a gente assumiu um compromisso de um ajudar o outro. E ele levou uma advogada daqui do Rio de Janeiro para a comissão e ela abriu, né, um momento para poder agradecer em público. Então, Chicão, quando eu te vi aqui agora, eu lembrei e trouxe para aqui. Deixa eu apertar a tecla SAP para o pessoal que nunca viu, sabe? É verdade. Aqui, Carlos. Carlos falou, olha, eu tenho 20 anos de advocacia e nesses 20 anos de advocacia eu vinha por um determinado caminho. Ontem nós ouvimos o Pedro, que tinha 3 anos de advocacia. E olha como é que não tem diferença, né? 3 anos ou 20 anos, em ambos casos vocês queriam um novo futuro profissional, né? Não queriam parar no tempo. E aí nós temos um método, que primeiro é o de identificação. Onde é que você está, Carlos? Porra, eu tenho 20 anos de formado. Então, eu já me identifiquei, eu já absorvi conhecimento, o que eu preciso fazer? Aí o Carlos já foi, marketing digital, ele precisa ser visto. Só que o problema é que, às vezes, quando a gente chega aqui na frente e começa a ser visto, a gente começa, de repente, a ter algumas surpresas. E por que não temos que revisitar a nossa profissão para ver se a gente realmente está indo no caminho que era para a gente estar indo? E às vezes a gente leva 20 anos num caminho que a vida levou a gente. E o grande lance desse método é que você consegue descobrir o caminho que você quer seguir. E é isso que tem te conectado cada vez mais. E aí você fala, porra, minha mulher não sei porque está com ciúme, porque eu estou te ouvindo mais do que... pelo Sparkle. Gente, o que é o Sparkle? As aulas, você pode baixá-las para você ir ouvindo, quando for para academia, estiver no ônibus, no trem, no metrô, sei lá, aonde é que você esteja. Então o Carlos, vendo a situação de vida, falou, olha, eu tenho que me promover. E aí, lá dentro do treinamento, uma das coisas que eu faço questão, e que eu acho que realmente isso é um diferencial que você levantou, é porque não existe treinamento que tenha o acesso direto ao professor que nem tem nesse. Não tem. Não é verdade? Quer dizer, não olha isso. Quem está assistindo essa live agora, Carlos, pensa que a gente se conhece há muitos anos.
Exatamente, dada a liberdade que nós temos de conversar. É Há verdade. quanto tempo a gente se conhece? Conta para eles. 3 meses. Olha isso, gente. 3 meses. Parece que esse bate-papo aqui é um bate-papo entre pessoas que se conhecem há 3 meses. E mais, eu quero ver isso, essa resposta através de corações. Quem achar, olha isso, o Carlos falou que há 3 meses atrás o empecilho maior dele era falar em público. Público. Vocês acham que esse cara tem problema de falar em público? Soltem corações se vocês estão visualizando uma mudança efetiva em 3 meses. Gente, soltem muitos, o máximo de corações, se é que vocês imaginam que realmente a mudança aconteceu, né? Então, Carlos, eu fiquei quieto aqui porque foi muito legal, porque você começou assim, olha, a minha maior dificuldade era falar. E eu fiquei quieto, Sim. você falou durante 28 minutos. Fala demais, né? Não, é isso. É, Eu tenho dificuldade de falar ou não? Então, olha que coisa maneira. Estava dentro de você, irmão. é, A única coisa que eu fiz foi dar o palco. é verdade. E aí a coisa está acontecendo. Deixa eu te perguntar. Fala. Não, não, pode fazer a Eu pergunta. ia te fazer uma pergunta. Como é que você se sentia antes disso acontecer? Cara, era uma coisa, é um sentimento tão ruim, Renato, porque ele beira, eu não vou dizer que beira a depressão, mas é um sentimento muito ruim, porque você se sente menos capaz. Porque é aquilo que a gente conversa, mídia social, lembra que a gente bate aquele papo, pô, é todo mundo alegria, feliz, bata vídeo, faz live, pá, não sei o quê. E não é tão simples assim. Até porque a nossa proposta, a sua proposta, a minha proposta, não é sair produzindo, gravando qualquer coisa. A nossa ideia é produzir conteúdo de qualidade, conteúdo informativo, tanto para consumidores, e aí vem a grande virada, né? Como para advogados. Eu me descobri, ou na verdade, eu venho deixando aflorar eu não sei se pode ser muita pretensão da minha parte falar isso, mas um professor que é em mim. Porque eu sempre tive tanta alegria em compartilhar conhecimento, em dividir aquilo que eu aprendo, que é aquilo que você falou com muita propriedade na nossa conversa essa semana. Você talvez esteja publicando algo para um público e que você precise revisar, porque você está atingindo um outro público. Você está pensando em acertar um público e está atingindo outro. Então, curiosamente, se você pegar desses novos 1.000 seguidores que eu tenho na minha rede, muito provavelmente você vai encontrar pelo menos uns 40%, 50% de advogados. Por quê? E eu li algo tão curioso essa semana, Renato, que mais uma vez, eu inclusive fiz um post a respeito disso. É muito difícil você vai saber do que eu estou falando, queimar pontes. Você, muitas vezes, na nossa vida pessoal e profissional, é preciso você queimar pontes para não correr o risco de voltar. Eu li isso no livro do Érico, ele menciona Tommy Robbins, e ele fala a respeito de um general chinês, conta uma história, de que quando leva sua tropa para a batalha, alguns muito alvoroçados, com aquele ânimo de que vamos ganhar, e outros com muito medo, não, nós vamos voltar, eles tinham que atravessar uma ponte para chegar no seu destino. O que o general fez quando ele viu aquela preocupação dos caras? Quando todo mundo passou, queima a ponte, ninguém volta. Então, a ideia de você desistir ou voltar, ela já não existe mais. E acima de tudo isso, eu estendi esse pensamento. Muitas vezes o queimar pontes é você deixar de lado, deixar para trás algumas pontes que você vivia para lá e para cá atravessando e que não te levavam a lugar algum, cara. Então, quando eu falo isso, eu falo por quê? Definitivamente, venho estabelecendo uma nova meta para minha carreira, um novo objetivo para minha carreira,
E aquilo que eu falei hoje mais cedo lá no outro patamar, se você olhar meu questionário de perguntas lá da sua enquete de 3 meses atrás, ele tem tem respostas, e o de hoje são respostas totalmente diferentes. Então, eu estabeleci novas metas, novos objetivos, e eu tenho certeza de que esses objetivos e essas metas serão alcançados através do treinamento, da manutenção da minha inscrição, porque se for vitalício, eu pretendo ser vitalício. Olha aí, fica a dica, hein? Fica a dica, hein? De criar uma assinatura vitalícia. E eu conheço plataforma que tem isso. Então, porque eu tenho convicção de que eu vou conseguir extrair de você, que não retém conhecimento, o conhecimento que eu preciso para poder, como diz você, recalcular a rota e estabelecer uma nova direção. E me diz uma coisa, irmão, quer dizer, você chegou a falar que antigamente, em alguns momentos, dava até depressão, né? Porque aquele negócio de você chegar no escritório, às vezes, caralho, o que eu vou... Porra, até... Onde é que eu vou agora? Né? E ouvir você falando aqui vai enchendo o coração realmente, porque eu acho que por trás do teu discurso, Carlos, eu estou escutando esperança, né, velho? Esperançar, né? Sim. E como é que você se sente agora em relação ao futuro, né? Depois Renato, seguir um método, viu? Porra, apareceu um negócio. Que história é essa? Renato, a sensação de... uma palavra muito usada no momento pelas mulheres, mas eu vou usar aplicando para nós, de empoderamento, porque a construção de autoridade que a mídia social te permite, porque no meu mundo, no meu pequeno mundinho, eu já era uma autoridade. Ao longo de 20 anos, quem me conhece já me tinha como uma autoridade. Mas esse mundinho, ele é muito pequeno. E existe uma possibilidade de alcançar infinitamente muito mais pessoas e fazer desse universo enorme. Então, a sensação de otimismo, de certeza de resultado. E eu ouvi hoje, eu estava assistindo alguns depoimentos lá do Recalculando a Rota, e eu ouvi o Arlota falando algo muito interessante, que é uma frase que a gente usa no dia a dia, que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Então, isso eu tenho tido em mente, em que pese muitas vezes isso trazer muita ansiedade para a gente, porque nós queremos o resultado rápido, mas eu tenho aprendido uma coisa, que o crescimento, principalmente se tratando de mídia social, se ele for muito meteórico, ele corre um sério risco, da mesma forma que subir, cair. Então, porque isso daqui é uma alavanca, mas ao mesmo tempo que é uma alavanca, ela pode se tornar uma grande bigorna e te puxar para baixo de vez. Então, eu sempre tenho procurado, e isso aprendi com você, dentro das estratégias e do uso dos gatilhos, eu tenho procurado aplicar todas as técnicas que você tem passado para a gente com muita ética, com muito cuidado, com muita integridade. Por quê? Eu construí 20 anos de um nome de reputação, com reputação ilibada, pelo menos aqui na minha cidade, onde as pessoas me conhecem. Então, sob hipótese alguma, eu vou me permitir ir para as redes sociais para vender uma fraude, ou vender um produto, ou me vender como algo ou alguém que não detém o conhecimento necessário para prestar a assistência necessária e adequada para aquele meu público, para aquela pessoa que está me ouvindo, para quem está do outro lado. Porque em que pese o caráter informativo da nossa atividade nas redes sociais, se você presta informação e presta de forma errada, você pode trazer sérios problemas para outras pessoas. Então, eu tenho esse compromisso. Me diz uma coisa aqui, Carlos. Essa é uma pergunta bem sacana que eu vou te fazer, tá? Assim, você é amigo. Só amigo que faz isso. Na vida o que importa para mim, o que é? É o resultado. Resultado. Né? Eu queria saber uma coisa assim. Me diz alguma coisa que hoje é possível e que você faz em critério de resultado que não seria possível se a gente não tivesse conhecido. Renato, eu acho que essa questão da abordagem,
o fato de eu estar aqui é algo que só não... Simples. O fato de eu estar aqui é algo que seria impossível de eu fazer se eu não tivesse te conhecido. Gravar um vídeo para fazer uma postagem, para prestar uma informação. Renato, eu conversei isso outro dia com o pessoal do grupo. Eu sou capaz de chegar diante de um púlpito e pregar para 500 pessoas. Eu sou membro de uma igreja e vou lá e vou pregar para 500 pessoas. Tranquilo, leve, livre, solto. Mas eu tinha uma barreira, um bloqueio para estar diante da câmera absurdo. Para você ter uma ideia, você pode, ao longo de 19, 20 anos de vida cristã, eu já preguei algumas vezes. Se você me perguntar, você tem alguma gravação de alguma mensagem sua? Nenhuma. Quantas mensagens você já gravou? Inúmeras, de outras pessoas. Mas minha, nenhuma. Então, uma das coisas que eu não faria se eu não tivesse te conhecido seria ser capaz de estar diante de uma câmera, ser capaz de produzir um conteúdo, ser capaz de levar uma informação autêntica, ser capaz de levar verdade através da câmera e de poder olhar, curiosamente, que seja por uma câmera, poder olhar no olho e falar, é isso. E demonstrar para as pessoas, e mostrar para as pessoas que aquele Carlos que há 20 anos atua no direito, ele é uma autoridade naquilo que ele faz. E isso eu não seria capaz. Eu ia viver numa concha. Eu ia viver atravessando as mesmas pontes. Não, cara, eu decidi queimar a ponte, Renato. E eu decidi que a minha carreira ela tomou um novo rumo, tomou uma nova direção, e é como a gente sempre fala aqui, nós não vamos abrir mão de outros processos, mas hoje o meu foco é direito do consumidor, hoje o meu foco, aí vem o ponto e vírgula da história, é o consumidor / advogados, pessoas que desejem consultoria, participar, compartilhar. Renato, eu estou fazendo parcerias com o nosso grupo aqui que eu nem imaginava. A doutora Débora Iatti virou parceira. O doutor Pedro França é parceiro. Conta um pouquinho dessa experiência para o pessoal conhecer. Conta um pouquinho dessa experiência, o que acontece aí. Explica mais ou menos como é que funciona isso. Essa questão da parceria, essa possibilidade, acontece lá dentro da live do Outro Patamar. Essa troca de ideias e a ativação... Explica o que acontece. O que acontece, Carlos? Sim, acho que 60% das pessoas que aqui estão não conhecem. Então explica o que é o, entendeu? Todo esse processo para que o pessoal entenda aí o que é isso. Quando nós começamos o treinamento, abre-se a possibilidade de nós participarmos de uma live todas as terças-feiras, ao vivo, com o Renato Porto. E essa live chama-se Outro Patamar, levando o direito do consumidor a outro patamar. Nesse bate-papo via Zoom, ao vivo, nós temos a oportunidade de fazer um networking, troca de contatos entre colegas advogados. E é claro que nesse contexto você acaba criando empatia, se identificando mais com um e com o outro. As áreas de afinidade elas vão se encaminhando, você vai se encontrando. E durante esse período, 3 meses de treinamento, eu estabeleci um vínculo muito próximo com o Pedro França, lá de Recife. Tenho contato com o Luiz Henrique, lá do interior de São Paulo. Doutora Débora Iatti, também é daqui do Rio de Janeiro. Ela até me perdoa se eu falei o sobrenome dela errado, tá, Débora? Depois você pode puxar a orelha aí. E tem outras, a Mônica, a Ana Laborão, a Samanta, A Mônica está dizendo aí que no Outro Patamar, por causa das pessoas que aqui estão, ela teve... Olha como é que é interessante, você dando um depoimento de 20 anos de advocacia. E ela deu o depoimento que foi através do Outro Patamar, e lá do pessoal do Close Friends, coisa e tal, que ela conseguiu distribuir a primeira petição inicial e ganhou o primeiro processo. Olha aí, que bacana. Ela está colocando aí, está falando euzinho aqui, eu estou aqui. Eu não consigo visualizar aqui. Não, mas olha que curioso isso. Então, através desse bate-papo que a gente tem toda terça-feira, você ativa aquela questão da inteligência coletiva,
assuntos novos são trazidos para aquele bate-papo. Às vezes um problema, uma pergunta vira a pauta, né, da live inteira. E a maneira que nós temos lá de aplicar a técnica e o direito, ela é tão fantástica, porque você sai dali e já vai para o computador para redigir a sua petição inicial. Eu mudei a minha forma de redigir minhas petições iniciais. Eu segui um conselho seu e um conselho do professor Sancler, e eu enxuguei a minha peça. A minha peça hoje é uma peça de leitura mais inteligente. Lembra que você deu a dica? Fica a dica para todo mundo aí. Ó. Juízes, desembargadores e assessores são eternos pesquisadores. Eles gostam de uma peça bem organizada, de uma nota de rodapé bem detalhada. Então, eu já mudei minha forma de redigir. As minhas petições iniciais, as minhas petições de resposta, réplica, contestação, que seja, todas já vão com as suas notinhas de rodapé, bem detalhado, não tem aquela massa de jurisprudência no meio. São dicas tão impressionantes, e eu falei isso para você outro dia. Eu disse que eu comparei as dicas, as pequenas dicas que nós recebemos lá no treinamento e na live do Outro Patamar, a pérolas. Lembra disso? Pérolas solitárias são apenas pérolas, mas um conjunto de pérolas formam belos colares. Então, uma dica solta pode ser só uma dica solta, mas você pega a dica do Renato, com a dica do Sancler, com a dica do Pedro, com a dica do Luciano lá da Bahia, você vai juntando aquilo tudo e você fala, cara, eu brinco, você sabe que eu vou falar aqui agora, só amigo fala isso, tu é um monstro. E você tem uma fábrica de monstros. No bom sentido. No bom sentido, tá, Renato? No bom sentido. Porque o conjunto de informações que você passa para a gente, e as orientações que você passa para a gente, cara, se aplicadas, elas trazem resultado, sim. Eu aplicava a teoria do desvio produtivo do tempo, teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor, de forma muito singela, de forma muito simplória. Não, cara, agora minhas petições têm lá um parágrafo bacana. Eu tive contato com o professor Marco Dessani aqui na OAB de Caxias. Meu livro tive o privilégio de ser autografado por ele. Então eu falei, cara, eu não posso simplesmente colocar isso de forma superficial. Não! Tem que melhorar a qualidade. E isso melhorou a qualidade da advocacia também. Por isso que eu comecei falando. Quem disse que cachorro velho não aprende truque novo? Cara, a gente aprende todo dia. E, assim, Renato, tem sido top, tem sido fantástico. E eu acredito que... Já falei isso para você aqui em outra oportunidade, vou repetir. Em um curto espaço de tempo. Eu acho que... eu vou diminuir o tempo. Eu tinha falado para você, em 2 ou 3 anos nós teríamos aí um resultado... positivo, uma transformação visível e notória em 2 ou 3 anos, eu vou falar para você que em menos tempo do que isso nós teremos uma transformação absurda. Talvez em 1 ano no máximo, nós já vamos poder compartilhar aqui outras experiências, minhas experiências principalmente, e de crescimento profissional, de mudança de rota, de nova trajetória, obtidas através de treinamento que a gente conseguiu com o Renato Porto. E, cara, uma coisa que você falou aqui ao longo do nosso bate-papo, eu vou repetir. Nós nos conhecemos há 3 meses e você mal me conhecia. Se era porque você queria vender um curso ou não, não importa. Mas você foi capaz de me mandar uma resposta e não foi nenhum robô, porque foi você que mandou, Carlos, é isso, isso e isso, de madrugada. Porque eu sou obstinado, ousado mesmo. Vou mandar um direct para esse cara mesmo, que vou mandar agora. E você me respondeu de madrugada. Eu tenho mensagem sua de resposta enviada às 1h45 da manhã. E depois do treinamento, então, a sua dedicação, como diria aquela empresa de eletrodoméstico, dedicação total a você. Porque você se envolve mesmo. E é isso que a gente brinca, que você fala, tem aquelas frases feitas, né? Foguete não tem ré, quem bebe água na frente bebe água limpa, leão anda com leão.
Pô, o Pedro ontem falou algo top demais. Se você quer comprar uma Range Rover, pergunta quem tem uma, pô. Vai perguntar. Entende, irmão? Então, você tem que andar com quem tem o mesmo foco, o mesmo objetivo. Eu tenho procurado trabalhar na minha cabeça essa questão de afastar gente negativa de perto, sabe? Trazer positividade. Eu falei isso para você, vou repetir, isso daí está lá postado no meu Instagram. A diversidade, problema todo mundo tem. O problema é como, a questão é como você vai encarar a diversidade, como vai deixar que isso te atinja. Cara, na terça-feira passada eu estava vivendo o inferno astral. Eu vim para o escritório feliz da vida de manhã. O cara bateu no meu carro e se arrebentou todo lá e vamos lá. Segue a vida. Entende? Então, assim, eu poderia pegar e falar assim, pô, acabou meu dia, estragou tudo, e agora como é que vai ser? Não, de noite eu estava lá. Ninguém sabe de nada, irmão. Vamos para a live, vamos para o Zoom, vamos para o outro patamar, vamos estudar, vamos aprender e vamos deixar que o problema vai se encaminhar de ser resolvido. Então, eu fico feliz pra caramba com isso. Eu acho interessante, cara, acho que faz umas 3 semanas atrás, como é que a gente vai conhecendo as pessoas, né? A gente tá lá na live, e aí você entrou, você é um cara sempre muito participativo e tudo mais, mas eu olhei na cara e falei, pô, Carlos, tem alguma parada diferente hoje aí. Umas 3 semanas, 4 semanas atrás, mais ou menos, falei, tem alguma parada diferente, mas foi. Aí teve uma hora que você não aguentou, você falou, pô, olha, eu concordo e tudo, não tô nem falando que a coisa tá mais ou menos aqui. Vou ficar um pouco mais quieto. Eu falei, foi. Então bateu, beleza. Daqui a pouco, a live estava marcada para a gente ficar 1 hora, porque teoricamente esse bate-papo era para ficar 1 hora. Só que a gente tá ficando 3 horas, já teve dia de ficar 3 horas e meia. Né? Começa às 6 horas da tarde, teve um dia que acabou quase 10 horas da noite. Quase 10 horas, eu estava no escritório. Eu só fiz questão de acabar porque o Flamengo ia jogar. E aí eu tinha que ver o Flamengo. Aí tá bom. Só que de acordo com que o bate-papo foi rolando, você foi melhorando. Aí daqui a pouco você já estava falando. Mas é verdade, cara, Renato. eu acho que apagou alguma coisa ali. E essa é uma Não, dica. Renato. Pode falar. Esse nosso encontro ele tem esse poder. Nós falamos sobre isso há 2 semanas atrás no outro patamar, na live. E conversei isso com o Pedro também em particular. Esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, eu não vou falar que isso é uma terapia, porque não é terapia, isso é treinamento. Mas ele funciona como uma injeção de ânimo, de gás, para você dar sequência na semana. Eu até brinquei com você, eu falei assim, pô, eu tô com abstinência, cara, porque eu te via toda terça e sexta, aí acabou a mentoria de marketing digital. Eu falei, pô, cara, eu tô com abstinência, cara, como é que eu vou falar com o Renato agora? Agora eu vou ficar mandando direct para ele, enchendo o juízo dele por direct. Mas não, eu tô brincando, mas é verdade. Isso traz um gás. E isso, Renato, traz um gás. Vou falar aqui de público, para quem tem 1 ano, 2 anos ou 20 anos de advocacia. Eu assisti os depoimentos hoje lá do pessoal do Reciclando. Cara, tem depoimento ali que é emocionante. A vida que as pessoas levavam e a vida que eles tiveram até chegar onde chegaram, cara, é coisa muito emocionante. Então, eu me enxergo, eu falei assim, cara, eu vou dar depoimento no Reciclando. Agora quem vai te deixar na saia justa sou eu. Vamos embora. Eu vou fazer parte do staff Renato Porto quando tiver treinamento ao vivo no Mercury, onde quer que seja. Eu vou estar lá para ajudar, para dar depoimento, para ensinar, para compartilhar. Eu vou fazer parte disso. Porque eu sinto isso. Ninguém me falou. Eu sinto isso. Primeiro porque eu falei para você lá atrás. Quando eu te vi a primeira vez e eu ouvi as suas primeiras falas, eu criei uma conexão com você. Eu não estou falando aqui, longe de mim, a pretensão de eu vou ser igual o Renato Porto. Porra, falta muita estrada para poder caminhar e acho que o tempo é relativamente curto. Mas, irmão, você falou isso outro dia ali, o meu desejo, vou te falar agora qual é o desejo. Eu vou estar ombreando contigo. Eu vou estar somando contigo. E seja na mídia social, seja presencialmente, daqui a pouco nós vamos estar juntos de novo, irmão. Vai passar.
Isso tudo que está acontecendo vai passar. Então nós vamos estar juntos de novo. E eu tenho certeza, convicção, de que um dia, como o Arlota trabalhou contigo, em algum momento da vida, eu não sei como isso vai acontecer, como isso vai se tornar operacional, nós estaremos juntos desenvolvendo algum trabalho. Não sei como, não me pergunte quando, mas nós estaremos juntos desenvolvendo algum trabalho. Porque a conexão é algo fantástico. E a transparência com a qual você passa isso para a gente, a segurança que você passa para a gente, na hora de dar o treinamento, na hora de oferecer um curso, na hora de oferecer o treinamento, ou qualquer proposta que você apresenta para a gente, é tão íntegra que não tem como pensar de forma diferente. Eu posso quase que afirmar que pelo menos 80% dos nossos pares, dos nossos colegas, de quem está nos assistindo, de quem é do outro patamar, tem esse mesmo desejo. De alguma forma, poder criar esse vínculo. E esse vínculo começa num bate-papo, numa amizade, numa parceria. Você sabia que eu vou ganhar bolo de rolo lá de Recife? É mesmo? Porque o Pedro virou best friend, close friend. Pedro, cara, você tem uma ideia, Renato? Se as pessoas entendessem a dimensão do que o treinamento proporciona, o Pedro vai falar comigo depois, mas eu já vou soltar aqui o spoiler. A petição inicial, a logomarca do Pedro lá em Recife, vai ter o escritório do Carlos Couto Advogado aqui no Rio de Janeiro. E o Carlos Couto aqui do Rio de Janeiro vai ter o endereço do Pedro França lá de Recife. Porque isso agrega valor, credibilidade. Essa semana eu quero fazer ação assim, assim, assado. Doutora Débora, tem uns clientes aqui para mandar para a doutora porque eu não tenho como dar conta dessa demanda. Eu tenho que cumprir prazo, eu tenho que atender cliente, eu tenho que fazer outras coisas aqui. Eu não tenho como pegar e me focar nisso. Topa? Não, pode mandar para mim. Pô, rapidinho, criou o grupo no WhatsApp, botamos os clientes todos em contato, o pessoal está lá procurando ela. Então, quando você trata as pessoas com transparência, integridade, seriedade, cara, essa conexão ela acontece de uma forma tão natural, Renato. E eu falo para você, nós nunca conversamos sobre isso, e quando eu falo para você que é saia justa, porque é ao vivo, mas é porque eu sinto isso de alguma forma. Eu até brinquei com você, você estava numa live com um outro professor, eu falei assim, Renato, daqui a pouco nós vamos ter a Porto, Amaral e Couto, advogados. Eu te zoei, eu dei uma zoada na live. Mas por quê, cara? Eu não sei em que circunstância pode acontecer, pode ser numa simples parceria, numa ação. Mas eu sinto que em algum momento isso vai fluir, e vai fluir de forma natural. E, cara, eu só tenho que agradecer, porque até aqui você tem sido um mentor top, você tem entregue aquilo que você se propôs a entregar desde o início do treinamento, você tem entregue mais do que você se propôs a entregar. Eu só tenho gratidão, a palavra é essa. Eu sou muito grato, eu tento, na medida do possível, se eu não puder exteriorizar isso pessoalmente, mas de alguma forma, a você, professora Cláudia Serpa. A professora Cláudia Serpa, ela se coloca à disposição para orientar sem restrições. Então, eu tenho muita gratidão pelo que você está me proporcionando. Eu costumo dizer o seguinte, nós não compramos um curso. Nós investimos num treinamento e conquistamos, adquirimos um amigo. Porque, cara, a maneira que você nos trata, você não me trata como cliente. Você não me trata como um aluno. Você não trata as pessoas na live. Você fala com todo mundo. E aí, pessoal, beleza, galera do Sul? Fala Guerra, fala aí, Samanta, como é que tá? Você não tem aquela coisa, sabe? Mantém aquela barreira, aquele distanciamento regulamentar. Não. Cara, você trata as pessoas como gente. E eu falei com o Pedro outro dia. Você não tem ideia do bem que você está fazendo às pessoas. Nós falamos sobre isso um dia desse e vou repetir o que você falou. Você fez assim, cara, a espiral do bem está girando e o universo está de olho nisso. Saiba de uma coisa, você é um cara iluminado. A espiral do bem
está girando, porque você tem feito bem, e o universo está de olho nisso. Eu sou muito emotivo, e principalmente quando eu sou grato às pessoas. Então, como diz a propaganda do cartão de crédito, não tem preço. Tem coisas que não tem preço. E essa oportunidade que você me concedeu de abrir a mente, de virar a chave, não tem preço. Então, de antemão, eu sei que nós estamos numa semana de lançamento, próximos, né, de lançamento. Eu já vou deixar aqui o meu recado. Se você tinha alguma dúvida, a partir de hoje você não tem mais. Faça a inscrição no treinamento. Inclusive, eu já estou inscrito na turma da semana que vem, porque aquela é novidade para a gente. Né? Estou lá. Já tô, pra você ter uma ideia, eu estou no grupo 2 lá da paradinha lá do Zap. Fiz rápido, chegou, eu pá, fiz. Então, façam, porque vocês que estão aqui, nosso público, a nossa audiência, isso vai ficar gravado e outras pessoas vão assistir. Vocês vão ter a oportunidade de entender que no mundo ainda existem pessoas autênticas e verdadeiras. E que nem tudo que aparece na rede social é fake. Porque o cara que está do outro lado da tela, ele existe. Você fala com ele pelo telefone, por mensagem. Nesse momento de distanciamento é o que temos para o momento. Mas ele existe, ele é real. E eu tenho aprendido, e eu tenho certeza que vou aprender muito ainda contigo, cara. Porque eu não tenho como expressar. É só muita gratidão mesmo, sabe, Renato? Muita gratidão mesmo. Porque a oportunidade que você trouxe de abrir a minha mente, cara, coisa que minha esposa fala comigo há 8 anos. Você conseguiu, e talvez em uma palavra só, você conseguiu abrir a mente para um universo até então totalmente bloqueado. Você conseguiu destravar um cadeado aqui, cara, que, de fato, repito, não tem preço. Então, o que eu tenho para expressar é só gratidão e a certeza de que o aprendizado continua e que vamos parar de chororô, porque foguete não dá ré e a gente tem muita coisa para fazer, entendeu? Show, Muita coisa para cara. fazer ainda. Carlão, obrigado, cara. Eu assim, muito bacana, sabe? É muito bacana. Eu fiz questão de hoje vir para um outro lugar aqui, que eu tô no sofá, né? Tô no sofá na recepção aqui do meu Confortável, né? escritório, Legal, né? Aí eu legal. falei, cara, aí eu quero estar no sofá de casa porque eu tô batendo papo com um amigo, entendeu? É mais ou menos isso. A sensação é exatamente essa, tá? É como se eu estivesse no sofá de casa batendo papo com um grande amigo que eu já conheço há muito tempo. E graças a Deus, cara, de certa forma, a internet está viabilizando isso. Né? Ao invés da gente ficar chorando, porra, a pandemia acabou com isso, não sei o que, a distância. Cara, eu enlouqueço, eu queria estar, porra, abraçando você, queria estar do lado, queria estar fazendo. Mas não dá, caralho. Não dá. Entendeu? Ainda não. Não Ainda dá. não. Então, vamos fazer o seguinte: vamos ficar reclamando da vida ou vamos vender lenço? Vamos embora. Vamos Vamos vender embora. lenço. É isso aí. E é isso mesmo. Por exemplo, você vai assistir, Carlos, na semana que vem, o treinamento, né? 25, 26 e 27. Provavelmente você já ouviu tudo que eu vou falar. Tudo que eu vou falar. Só que para o cara que já está na fase da borboleta, já está numa outra perspectiva de negócio, você vai assistir e vai assim, Insights. estou entendendo, sabe? E cada vez... E se uma pessoa ainda está se descobrindo, tem uma absorção. Sim. Que é a questão do propósito, sobre tudo que eu falo muito no segundo dia. Se a pessoa já se descobriu e quer absorver o conhecimento, já tem uma outra pegada, porque a pessoa vai assistir e vai falar, ah, então é assim que tem que estudar, Agora, se a pessoa já descobriu, já foi e está simplesmente querendo se prospectar, ser visto, trabalhar com marketing, alguma coisa assim, vai falar, caraca, o Renato, velho, olha como é que ele está construindo, e como eu conto mesmo, como eu conto mesmo lá na live e tudo mais, e nesses contatos que a gente tem. E, cara, é muita felicidade, porque, por exemplo, teoricamente, essa live era do pessoal do Close Friends. Sim.
Essa live, o que eu faço? Close Friends é um banco de petições, que é um produto anexo ao treinamento que eu tenho de direito do consumidor e agora é LGPD. Mas eu falei, cara, não, eu quero é gente. Vamos tocar fogo no parquinho. E aí virei lá para a galera e falei, quem quer participar? E Carlos, há 3 meses atrás, quando eu comecei isso, não tem isso, tem 2 meses e pouco atrás, era eu e mais 2. Era eu Você, Bernardo e Pedro, né? Você, Bernardo e Pedro. E o Arlota. Aí a coisa foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. Velho, olha aí, a gente já chegou a 80 lá na live. E o que vai acontecer? Quem bebeu água na frente, bebeu água limpa. A perspectiva que a gente tem aí agora é de fechar as inscrições no primeiro dia. De fechar as inscrições no primeiro dia, perspectiva. Abrir e fechar. Uhum. E não periga da gente ter de 400 a 1.000 alunos querendo entrar. Top. E a gente falar, não pode mais. É isso aí. Parou. Então, a gente está combinando lá que o que vai ser feito, né? Às 8 horas da manhã do dia 31, eu vou abrir as inscrições. Semana que vem é o treinamento, que é esse que eu quero que todo mundo faça. Sim. Na segunda-feira da outra semana, eu vou abrir, porque se alguém quiser fazer esse curso hoje, não pode, não rola, tá fechado. Quando abrir na outra segunda, teoricamente ia ficar 5 dias, mas acho que no primeiro dia, se bobear, já foi. Vai esgotar. Olha como é que pode. Aí tu imagina, esse que eu queria falar. Tu imagina a live. Vai ser loucura. Você vai ter que aumentar o plano do Zoom. Rapaz, é isso que eu tô pensando. Eu tô na dúvida se vai ser por ordem de chegada e 100 lotam, ou se eu vou ampliar o plano do Zoom para de 300 a 500 pessoas, porque, porra, administrar isso, cara, eu não sei. Também tem essa questão. Eu não sei como é que vai fazer para administrar uma parada dessa. Muitos monitores e você... Pô, vai ser uma loucura. Se essa live começa meio-dia com participações... Também. Entendeu? Mas aí vocês que vão dizer o que vocês querem, o que vocês vai acham. Acontecer, vai acontecer. Porque o grande lance é esse. Entrou, meu irmão. O que está dando certo, você fala para mim que eu vou ouvir, a gente faz. É isso aí. Mas pode acontecer o que é? Dar errado. A gente pedir desculpa. Pô, velho, desculpa aí. Foi mal aí. Vamos fazer de novo. Foi mal aí. Meu irmão, obrigado pra caramba por de novo você estar aqui. Obrigado, tô honrado, sabe? Eu acho que é esse tipo de resultado, cara, sabe? De escutar o que você falou hoje aqui, com o tempo que tu tem de estrada, e ter escutado o que eu escutei do Pedro ontem, com pouco tempo de estrada, chegar porque assim, o lance é esse. Em 3 meses ninguém fica rico. A gente se conhece há 3 meses. Mas você está saindo dessa história, eu acho que pelo menos depois de tudo que você falou, meu irmão, com um caminho. Sim. Um novo caminho. Um caminho concreto. Que você olha e fala, cara, eu vou por ali porque é coerente, é congruente isso. Sim. É razoável. Hoje como diria o poeta, as ideias correspondem aos fatos. É isso. Hoje eu estou com esperança. É isso aí. Eu estou com esperança. Meu irmão, obrigado. Show de bola. Galera, por favor, aqui em cima tá Renato Porto e o Carlos. Então cliquem ali, passem a seguir essa fera. Já esse cara vai abrir aí uma mentoria, um treinamento, alguma coisa. E eu vou ser o primeiro a me inscrever lá para poder assistir com ele. Vai ser legal. Valeu, Carlão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, tá? Um grande abraço. Valeu. Bom estar contigo. Um abraço.